Olha só, Cleiton, eu saí hoje à noite para ver, no caso aqui com a SJ, né? Ver como é que seria a qualidade de imagem à noite utilizando aquela configuração, né? Uma abertura de 130 com o ISO automático e utilizando a palheta de cores warm, né? Que é mais quente um pouquinho, né? E a câmera fixada no painel não, no para-brisas, né? E uma noite que, diga-se de passagem, a gente está aqui com um nublado, apesar da lua cheia, um nublado aqui, overcast de 4x4, né? 4 quartos, né? Como se diz. E com isso, pouca luminosidade lá fora, né? Mas a ideia é justamente verificar a sensibilidade dela à noite. Fiquei com preguiça, inclusive, de usar a outra, né? Queria testar a outra também, mas essas coisas tudo a seu tempo, né? E utilizei o trecho aí entre minha casa e a praia de Arpoeiras, né? Que é uma das praias aqui da cidade, distante cerca de 7 quilômetros, e como característica principal é a conhecida como a maior praia seca do Brasil, né? Por que maior praia seca? Porque existe uma distância entre a maré cheia e a maré baixa de aproximadamente 3 quilômetros de areia, sabe? O declive aqui da praia é muito pouco acentuado, de tal forma que você, quando caminha até o mar e a maré está subindo, você vê ela subindo, né? Ela vem acompanhando, você consegue visualizar o avanço das águas em razão dessa distância muito grande, né? O que eu noto em relação a essa câmera, comparado, claro, com a que eu utilizava antes, que era a Ion Air. A Ion Air eu gravava frequentemente com 720, apesar de que ela tinha 1080 também, mas eu gravava com 720, 60 quadros, né? Aqui eu estou com 1080, 30 quadros. E eu percebo duas coisas interessantes. A qualidade de imagem noturna está se mostrando muito superior à Ion Air. Ela consegue uma captação muito interessante lá longe, onde tem pouca luminosidade, e aqui na frente, onde tem luminosidade, ou até mesmo quando eu tenho uma luz em contrário, eu não perco o resto da imagem. Então ela tem um balanço de brancos muito interessante, sabe? Eu acho que nesse sentido ficou bem legalzinho, sim. Nesse ajuste eu acho que tá bacana. Se eu trabalhar com o campo de visão mais aberto, eu vou captar mais as laterais, distorcendo inclusive a imagem, né? Ela fica mais arredondada nos campos, né? Naquele efeito grande angular, e eu vou perder a visão lá do fundo, lá na frente, né? Eu tenho que ver o seguinte: eu penso que se eu trabalhar com 90 graus de abertura, eu vou conseguir mais lá no fundo, mas aí eu vou perder muitos detalhes. Eu penso que aí já não é mais interessante, sabe? No momento da gravação, é um sábado à noite, 19h30 mais ou menos, e 38 mais ou menos, né? Então, o movimento ainda está começando. Especificamente, eu estou indo à praia em razão do aniversário de um amigo, e eu sou meio bicho do mato, né, cara? Eu, final de semana, o que eu mais quero, se não for para passear de moto, eu quero entrar em casa na sexta-feira e, se possível, só sair no domingo. Mas, considerando-se a comemoração do natalício do amigo,
eu faço esse sacrifício de muito bom grado, né? Uma coisa interessante, é só um comentário. Quando eu cheguei aqui em Acaraú em 2006, a cidade era muito diferente, sabe? Era muito mais tipicamente uma cidade do interior do Nordeste do que o que aos poucos ela vai se transformando. E o mais interessante é que na época de Natal era uma tristeza, mas uma tristeza fantástica, né? Porque não se via nenhuma comemoração de Natal, nenhuma a lua lá em cima. Não se via nenhum enfeite, absolutamente nada. A única data festiva que era aguardada pelas pessoas é o São João. E o Natal não se tinha essa coisa que a gente geralmente no Sudeste e no Sul tem, sabe? Agora já está começando, né? Já começa aqui alguma coisa assim mais afetiva em relação ao Natal. Principalmente se vê nos enfeites nas ruas e, claro, a comemoração das pessoas, né? Que tanto aqui quanto aí, alguns entendem o Natal de verdade e a esmagadora maioria entende de outra forma, né? Natal é trocar presentes e fazer uma comilança, né? É aquela história, cada qual, né? Mas de qualquer forma a gente já está começando a ter essas coisas por aqui demonstrado na rua. Há cerca de 2 anos atrás eles inauguraram esse acesso para Arpoeiras. Antes se fazia pela outra estrada que tinha lá do outro lado, que a distância era um pouquinho maior e um tanto quanto enfadonho, embora fosse asfaltada. Era um acesso assim meio complicado, sabe? Hoje está muito legal, está muito tranquilo ir até lá. Obviamente, durante o dia se vê muito mais coisas da paisagem, que diga-se de passagem, a típica paisagem. É como se fosse, eu não sei se eu posso considerar assim, essa paisagem praiana é como se fosse uma savana, né? A vegetação muito baixinha, com areia para todo lado, sabe? Porque a cidade aqui praticamente foi construída em cima da areia, né? Esse litoral é todo desse jeito, né? E assim, até hoje a gente não tem nenhum relato de confusões que eu digo assim, algo relacionado a questões de segurança pública, né? Nessa cidade. Eu digo isso porque quando nós chegamos aqui não se andava nas estradas à noite, né? As coisas aconteciam. Hoje, em alguns lugares, aqui também não se deve, então se evita na medida do possível, né? Mas dentro da cidade aqui, ainda mais no horário desses, e aqui sem muitos relatos de confusões, então a gente vai tranquilo. Eu digo isso porque macaco velho não põe a mão em cumbuca e o animal que não se adapta ao meio está destinado à extinção. E isso é que às vezes o turista não entende, né? O turista tem uma tendência, e eu já fui turista assim também, você chega nos lugares e você está de férias e com isso você desliga todos os seus lacres de segurança a fim de curtir o lugar, curtir o momento, né? E acaba se expondo em situações de risco, né? Risco desnecessário, diga-se de passagem. Por exemplo, existe um entrocamento que é justamente entre essa estrada nova e a estrada antiga, e isso acaba tendo um povoado e os povoados acabam crescendo sobremaneira. Qual foi a nossa surpresa? Que chegando aí, imaginando encontrar tudo deserto, né? Virou um ponto de confluência das pessoas e aí enche muita gente, está todo mundo muito legal, todo mundo se divertindo, todo mundo tomando a sua cachaçinha epioca com Coca-Cola ou Fanta. Eu estou falando isso sem nenhuma crítica, só estou dizendo o seguinte, é porque rola isso e rola outras coisinhas mais, né?
E aí daí a pouco alguém se desentende com alguém, e aí sai uma facada, sai um tiro, sai umas coisas assim. Aí você vai dizer assim, nossa, você está sendo muito preconceituoso, né? Não, eu estou relatando os fatos, né? São lugares que existe um risco muito grande e essas coisas acontecem, né? Essa estrada, ela é uma estrada elevada construindo sobre o que algo um dia no passado foi um enorme mangue, né? E por que não é mais? Na nossa esquerda não é mais por causa da carcinicultura, né? Existem aí fazendas de camarão na nossa esquerda e essas fazendas de camarão drenaram esses mangues. E na direita tinha um mangue, era quase que um lagamar, que hoje já não mais é, mas por outra razão, né? Na direita foi a eólica, né? Que é a chamada energia limpa, né? Que o pessoal sempre gosta de dizer de uma maneira assim muito ideológica, na verdade, né? Mas que é uma energia que de limpa não tem nada, sabe? Ela destrói o meio ambiente onde ela é instalada, sabe? Mas na fita o que vale é o discurso, né? Aí vamos dizer assim, mas e a hidrelétrica também destrói o ecossistema onde ela é instalada. Eu acho que só para fazer a consideração, para não ser do contra, talvez só a energia solar seja mais limpa do que a eólica, do que a hidrelétrica, e nem vou citar desculpe, nem vou citar a energia hidrelétrica, né? Essa sim, com certeza, destrói todo o ecossistema no entorno, né? Mas, de qualquer forma, já estamos aqui bastante próximos à praia e ali existe um complexo com algumas casas ali, com casas que eu digo, bares, né, restaurantes e tudo. E é uma das alternativas que nós temos aqui, sabe? Gosto muito de trazer minha cachorrinha para cá, né? Porque em razão das características da praia, principalmente bem cedo, é o lugar ideal para ela correr aí adoidado, né? Botar as energias para fora, fazer e acontecer. A maré parece que está alta, né? A gente vê um pouquinho de água aqui na nossa esquerda, né? E aqui então o complexo aqui desses quiosques, né? De Arpoeiras. Isso foi revitalizado, tem aproximadamente uns 5, 6 anos mais ou menos, mas acaba sendo frequentado mais pelo povão, né? Já começa a mudar isso, mas ainda é. Nós quase moramos nessa praia aqui, mas antigamente aqui era muito limitado, sabe? Então, em razão da segurança, né, você morar é um negócio complicado, né? Só que hoje já passa a ser um lugar interessante. Interessante para quê? Interessante para a gente achar interessante, né? Eu digo isso porque na cidade a maresia é intensa, né? Imagine aqui, né? E quando você mora nos lugares, você está trabalhando. Eu sempre digo isso, você não está de férias, né? Então é um negócio legal, é bacana, mas acaba que você não usufrui, você só diz que mora lá, sabe? Arpoeiras ficou bastante agradável, né? E se eu fosse um frequentador da noite, seria um dos lugares para frequentar aqui em Acaraú, no tipo de agito, ou a falta do agito que eu pretendo, né? Bom, foi um vídeo longo demais até, só para demonstrar a qualidade da gravação à noite. Eu muito agradeço a atenção e a paciência, viu, Cleito? Até a próxima, hein?